Boa noite, meus bens. Como vão? Última live da nossa série sobre o caminho se faz caminhando. Hoje falando sobre transição de carreira com a Carol maravilhosa. Deixa eu já colocar aqui o tema da live de hoje, transição de carreira. Já salvar aqui, senão eu começo a falar e esqueço de fixar o comentário. Então, sejam muito bem-vindos à ideia. Vamos falar sobre esse tema. A Carol, a convidada de hoje, maravilhosa, vai compartilhar um pouquinho do processo dela, né? Em relação à transição de carreira. Já entrou ela aí. E vai falar como tem sido para ela, né? Que estamos todos no processo. Carol, vou te chamar aqui, tá? Chamar. Feito. E Maravilhosa, aí? Tudo gêmea! bem? Deixa eu botar aqui um filtro para me ajudar, né? Que isso, viu? Tem dias que só o filtro, Não é, mulher? Meu Deus do céu. tem dias que só o filtro para dar aquela ajudada na face da mulher. E Nem aquela que está em diga. transição de carreira, então. Exatamente, né? Junta as mudanças da vida com as mudanças da carreira. Meu Deus do céu. Ficou uma doideira só. E eu acho que, Como é que como você tá? você viu, estou com um cachorro novo, né? Ah, eu vi! Você até falou que tá emaranhado mais um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, porque nunca parece que é o bastante, né? Não, a gente gosta de pegar uns para estima, né? Mais uns de estimação. Pois é, e aí tá aqui em casa, né? Não sei se o dono vai aparecer, se a família vai aparecer. Se aparecer, a gente devolve, né? É um machinho? Mas. Oi? É outro machinho? É. Mas o menino aí tá uma mijadeira aqui em casa, Eu porque eu tô imagino, o com Boris dois e ele marcando ali. território. Que coisa boa. Não, tá tranquilo. Tranquilo, assim. Não, já perdi as contas de quantos xixis hoje, mas tá tudo bem. Tudo sob controle. Agora joga pro universo, não é mesmo? Processo. Pois é. Eu tava com pouca coisa pra fazer, aí eu resolvi Só um achar pouquinho. mais uma, né? Não, é sempre que a gente pode fazer um pouquinho mais, né? Exato, um pouco mais e um pouco mais. Gente, maravilhosa Carol Muratian. Eu consigo falar muito dessa pessoa, porque eu chamo ela, a gente se chama de gêmea, entendeu? Porque nós somos um pouco parecidas, são um pouquinho parecidas assim. Bastante. E nos formamos juntas em consteladoras, Carol, consteladora maravilhosa, na qual eu confio muito, inclusive minha consultora da minha empresa, além de amiga, né? Maravilhosa. E, Carol, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece aqui no Instagram e é tudo seu. Sabe que a gente vai na base da fenomenologia aqui, bem daquele nosso E- jeito, aquele jeitinho que o campo gosta, né? Que o campo aquele confia. jeitinho que a gente gosta, que deixa o campo atuar, entendeu? Ainda mais quando junta duas que tem muito de gêmeos no mapa, então, meu Deus do céu, aí sai de baixo. Ah, é, ainda bem que agora a live não cai com 1 hora, né? Porque senão Pois é, tem que ainda dar, bem. dar um freio. Mas, por favor, se apresenta pro pessoal, porque agora a fala é toda sua. Bom, para quem não me conhece, como eu já falou, eu sou Carol Muratian. A minha formação originária é em Direito, então eu ainda atuo, né, no direito, eu ainda trabalho com direito criminal. E ao longo dessa minha jornada, que é o que a gente vai até tratar aqui, né, eu cheguei à constelação buscando ajuda. E aí disso abriu-se uma nova porta para que eu pudesse, né, me conhecer melhor, mergulhar mais a fundo. Então, hoje, além de trabalhar com o direito, eu também atuo como consteladora sistêmica, também atuo, né, com empreendedoras que estão aí construindo seus próprios negócios, assim como eu. Também trabalho com o processo de desenvolvimento. Então, assim, tudo aquilo que envolve ajuda, desenvolvimento e carreira, eu amo. Então, é isso, né? Me descobrir nesse novo lugar. Que delícia. E, por sinal, né? Que senhora ajudante. Não é?
Maravilhosa. Recomendo, gente. Vocês não seguem a Carol, vão lá e sigam, que o trabalho dela é espetacular. E eu falo, né? A lógica atua, né, em todos os assuntos que chegam dos clientes. Mas tem um negócio com carreira, né, Carol? Tem um Tem. negócio com desenvolvimento de empresa, tem esse lado, né? Eu tenho muito disso porque, assim, eu venho de uma família que é inteira de empreendedores, né? Até eu acho que quando a gente volta, assim, no tempo, as pessoas falavam, né, que ou você virava funcionário público para não ganhar muito bem, ou a sua família tinha um negócio, né? Então, assim, a minha família inteira tem negócio. Então, isso é muito presente, sabe? Apesar de eu ter negado muito a minha vida toda, né? Eu Você já ter está no seu tido, campo, né? O CNPJ já está no seu campo. pois é, já fazia parte de, assim, há muito tempo. Imagina, eu quando tinha 5 anos, eu já atendia atacado na loja que minha avó tinha no Brás, aqui em São Paulo. Então, faz muito parte, né? Então, é por isso que eu acho que é muito presente, né? Não é nem só aquela questão da criação mesmo que a gente passa, principalmente nós mulheres e da nossa geração, de mulheres que vieram preparadas para entrar no mercado de trabalho, para não depender de homem, para ter a própria independência, né? A gente vem tudo de uma construção e de um discurso voltado essencialmente para a carreira. Então, eu faço parte desse contexto e junto com tudo isso, eu ainda tenho, né, toda essa base familiar de pessoas que estão empreendendo, né? Pessoas que, imagina, minha avó tem 83, vai fazer 84 anos e ela ainda trabalha. Então, eu venho Olha. muito desse contexto, né? E eu E acho que isso trabalha com ajuda certeza por um gosto, né? Não é aquela coisa do totalmente. Não, gosta. ela diz que o dia que ela parar de trabalhar, ela morre. Então é muito Sim. enraizada essa questão do trabalho. E aí eu trago isso com muita amorosidade, porque antes o que eu achava que talvez fosse uma fuga, na verdade eu vejo que é o que me conecta muito, né? A minha família. Muito mais do que negá-la, eu passei a abraçar tudo É um isso. Então lugar de tem um força, prazer né? muito grande. Sim, demais. Eu, quando comecei a fazer processo de coaching, quando eu fui para, né, na verdade, antes, quando eu fui buscar o meu processo de coaching, foi por causa de carreira, né? Eu posso ir falando, Jé? Por favor, já Então tá vamos bom. aqui, ó. Pois é, eu fiz direito, não porque eu queria fazer simplesmente direito, né? O que, na verdade, eu queria era ser juíza. Então, eu tinha feito já direito, pensando num concurso público. E eu passei por diversas áreas de atuação, eu advoguei, né? Eu fiz todo aquele passo a passo que é o comum de quem faz direito, mas eu sempre quis concurso público, né? E eu até acabei que nesse meio tempo, depois de formada, eu tinha saído do escritório em que eu estava já fazia um bom tempo para me dedicar aos estudos e advogar nas horas vagas, sabe assim? Aquela coisa que você Uhum. não advoga com força, você advoga mais ou menos. Porque a minha prioridade eram os estudos. E eu sempre estudei, né? Eu sempre estudei bem morno. Quem é concurseiro sabe o que isso significa, que é assim. É um estudo que você aprende muito, mas que não é o suficiente para te tirar do lugar de verdade. Então, eu ia bem nas provas, razoavelmente bem para continuar, só que não o suficiente para chegar perto de passar. Então, numa pontuação que eu teria que fazer 85, 90 pontos, eu chegava ali perto dos 70. Então, eu estava, né, razoavelmente perto, mas não tinha chance nenhuma de passar. E ao longo dos anos, isso foi me incomodando muito, né? Porque eu falo, pô, eu fiz faculdade para fazer isso, é o sonho da minha vida, é isso, né? E eu tô vendo que ele tá indo pelos meus dedos. Eu não tô conseguindo realizar. E foi aí que eu comecei a perceber esse movimento de que eu não, de fato, me dedicava, que eu não estava ali presente para o meu estudo, né? E eu comecei a me questionar, mas por que eu não consigo estar presente se esse é o sonho da minha vida? Né? Como que pode uma coisa dessas? Eu planejo isso há 12 anos, 15 anos da minha vida, como que eu posso não estar realmente dedicada a isso? E foi aí que eu fui procurar ajuda para olhar para a carreira. Essencialmente porque eu nunca me vi uma pessoa muito boa nas relações humanas,
sabe? Assim, de amizade ou de ajudar pessoas. Eu nunca me vi muito boa com isso. Mesmo em relacionamento afetivo, eu sempre achei meio assim. E a carreira, ela era o meu ponto central. E como que eu não conseguia desenrolar justamente aquilo que eu achava que eu era boa pra caramba? Né? De olhar e falar, cara, minha melhor área da vida é a que tá mais cagada. Como que pode, né? Pois é, como que pode? E aí que eu fui procurar ajuda, que eu fui atrás da Lu, que eu já conhecia, né? A gente fez faculdade juntas. E eu não acreditava em coaching, tá? Pra mim era uma grande balela aí do mercado. Falei, mas eu vou fazer porque eu conheço a Luísa, então eu acho que ela não vai me engabelar, né? E aí eu fui fazer. E eu percebi que era, na verdade, um convite a olhar pra dentro, né? De um jeito que eu nunca tinha parado pra olhar. Porque eu me apeguei àqueles planos de quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, quando eu resolvi Nossa. que, super jovem, eu fui a um tribunal do júri, eu saí de lá e falei, eu vou ser juíza, Olha né? isso, com Pois é, 16 anos. O que que a gente tem clareza com 16 anos, né? uma Só do quanto a gente criança. tá, nem do quanto a gente tá emaranhada na nossa família. Só que vive de fora. Pois é, uma criança. Eu saí maravilhada de tudo aquilo. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida, sabe? E aí eu segui esse plano sem pensar muito, né? Porque é um plano fácil você falar que você faz concurso, né? Ainda mais que Sim. você quer ser juíza. E socialmente muito aceitável, Muito, né? entendeu? Existe Muito. aí uma, como se fosse uma autorização, um ok muito grande, né? Falar que você é concursada. Eu tenho um pouco disso também, porque na minha família também muitas pessoas são concursadas, né? É bem dividido assim, mas cresceu comigo a história do tipo, você precisa ser concursada para ter segurança, para ter aí uma boa vida. A questão do empreendedorismo foi muito assim, algumas pessoas, os netos assim fizeram um pouco, meus avós fizeram um pouco, mas ainda assim o concurso público na minha família era muito forte. Sim. Então, empreender que é o caminho, ou ir para o privado. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro movimento de ir para a empresa privada, o quanto não foi aí lidar com uma culpa tremenda, porque eu tinha saído do público para ir para o privado. Então, o quanto que esses movimentos também, né, não geram ai meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu só sei que eu não quero estar aqui, mas eu não sei muito bem para onde eu tô indo, ou tenho um pouca clareza, né? Você teve isso quando você fez seu Exatamente. caminho para o direito? Porque você falou que era muito CNPJ, muito empreendedor, né? Então, para o concurso público, teve muito isso? Então, na verdade, o que que acontece? Eu tenho todo esse histórico na família, só que não é um histórico de pessoas que escolheram empreender. Foram pessoas que Hum, precisaram empreender, né? Porque na minha família eu faço parte da primeira geração que tem ensino superior. Ninguém tem ensino superior para trás. Então, são olha. pessoas que tiveram de buscar, né, os caminhos. E tanto do lado da minha mãe, né, que a família armênia veio para cá, e aí começou justamente no ramo famoso dos armênios, que é com calçado, né? E aí a vida foi levando para trabalhar com confecção e com outras coisas. Quanto do lado do meu pai, que meu avô nordestino tentar a vida aqui em São Paulo. Então todo mundo buscava sobrevivência. E aí, qual que é o registro primordial que se tem, né? Que a gente precisa fazer dinheiro para sobreviver. E qual que é o meio mais seguro? Emprego e concurso. E, assim, principalmente se for concurso, porque tem estabilidade. Uhum. Então, de alguma forma, existe uma resistência com relação a escolher empreender. Porque quando você tem escolha, como assim você pode escolher isso? Sim, É isso que eu sou muito questionada hoje, né? porque você está Mas no caminho seguro. exato, né? Estando concursada há tantos anos, porque tudo bem, eu não cheguei no meu concurso fim, mas eu passei um concurso meio, Sim. né? Que eu sempre vi como um degrau para eu chegar na magistratura, porque era uma possibilidade de eu estar em contato com o direito, de eu ter prática jurídica, de eu não estar no escritório para trabalhar 12, 15 horas num dia. Então, era uma coisa que me ajudaria a chegar onde eu queria. E aí, quando se tornou tudo que eu tinha, sabe, assim, foi quando bugou a minha cabeça. Falava, Tipo, é cara, isso. não dá para eu sair daqui
porque isso aqui é bom, mas não dá para eu ficar aqui porque para os meus desejos é pouco, né? E aí, quando você tá numa situação dessa, não é todo mundo que compreende, né? A minha família não compreende de jeito nenhum. Só que aí o que fala mais alto é essa veia empreendedora e a oportunidade de fato poder escolher com o que eu vou trabalhar, porque eles não puderam escolher. Mas graças à falta de escolha deles, eu tenho escolha, Sim. né? E por que que eu não posso, então, usar essa escolha a meu favor? Isso pesa muito na nossa geração. Eu percebo isso até por relatos de alunos, de clientes, assim, o quanto pesa poder escolher. Sendo que tanta gente não pôde, né? Que tanta gente precisou trabalhar por sobrevivência, ou com aquilo que se fez possível, né? E unicamente, tantos sonhos enterrados, tantas opções que não puderam, né? Tantas pessoas que não puderam, né? A minha mãe fala muito da questão que ela queria ter feito psicologia, queria trabalhar com terapia. Isso para mim foi uma surpresa, assim, quando eu descobri, que eu falei, nossa, que coisas, né? Realmente a gente é muito mais leal do equilíbrio. E aí hoje eu atuo aí como terapeuta, né? Como que fazendo concretizar um sonho que não pôde antes, né? Enquanto a gente tem que ter responsabilidade nisso. E escutar, né, esse chamado interno, no que tá aí, né? Tem Exato. uma frase da Brigitte Champetier que ela fala, né? Que os sonhos das nossas famílias não concretizados, eles voltam em forma dos projetos, né? Quando a gente começa a escutar, entender de onde a gente veio, entender a nossa história, isso volta, né? Sendo concretizado nos projetos que a gente coloca no mundo. Nada mais é do que o sonho, e todos os sonhos que não puderam ser realizados por eles. E aí é muito parecida a história, né? A gente que imigrou, todos nós, né, tem uma história em comum. E o quanto que isso pesa. E a gente escuta muito, né? Ah, o propósito do trabalho, o propósito, tal do propósito, né? Vinculado muito a esse lugar do trabalho que pesa ainda mais, né? Porque na nossa geração me parece assim, pelos relatos, que o trabalho se torna muito pesado. Coloca-se muita carga em cima do trabalho. Sim. Uma carga que aí a pessoa não consegue desenvolver, não consegue prosperar, ela não consegue se sentir satisfeita, porque coloca-se muita carga em cima do trabalho. O que que você nota? Você atende bastante cliente nesse sentido? Você nota mais ou menos a mesma coisa, assim, o mesmo histórico de relato? Sim. E eu tenho uma hipótese, sabe, Gê, sobre isso. Porque, assim, vou falar por mim e pelas pessoas que eu atendo, que de alguma forma eu percebo isso, né? A gente é exposto ao trabalho, essa realização do trabalho muito cedo, né? Então, porque Uhum. você tem que pensar o que que você vai fazer da sua vida, o que que você vai ser quando você crescer, né? E eu não tô falando isso de um jeito negativo, porque eu acho que o trabalho, ele realmente é um grande instrumento de amadurecimento, transformação e possibilidade de você virar um adulto. Eu acho que é super saudável isso, né? Só que o que que acontece? Como ele é uma das primeiras coisas que a gente de fato experimenta, estando ali na pele, a gente vai postergando alguns outros planos. E aí, quando você se sente muito bom naquilo que você está fazendo, você não tem muitos olhos para ver. Eu até estava conversando com a Carolzinha esses dias, do quanto que às vezes o nosso propósito pode estar em outro lugar, né? Só que como eu vou saber se o meu propósito está na família, né, em filhos, se eu não tive filhos e não tenho coragem de tê-los porque eu estou olhando para minha carreira, Uhum. né? Porque é uma possibilidade. Só que a nossa geração, assim, principalmente, né, quem tá ali entre os 30 e poucos e 40 e poucos, vem num contexto em que você precisa se realizar na carreira. E aí você precisa fazer muito dinheiro, você precisa ter conquistas materiais e precisa casar, ter um script a ser seguido muito forte. Tem um checklist imenso para ser cumprido ali antes de, né, assim, tem que ser milionário aos 30, já muito bem casado, com um filho, dois, né, no máximo aí até os seus 35, tem realmente é um checklist mesmo, né, de exigência que a Sim, gente não consegue muito respirar, né, porque vai ficar aquela coisa, mas e o que eu quero? Não sei o que eu quero. E haja exato. autoconhecimento, né? Exato, e assim, e aí que você se pega, pelo menos eu me peguei, fiz 30 anos e falei,
tá, eu sou casada, não quero ainda ter filhos, tô olhando para minha carreira e eu não tô vendo realização de propósito nenhum nisso aqui que eu tô fazendo. Eu não sinto que eu tô ajudando. E até no contexto de serviço público, mesmo você sendo servidor público, que você tá ali para atender e servir as pessoas, ninguém reconhece aquilo que você faz. E ninguém vê Uhum. você como uma pessoa que serve realmente público. E aqui tem os dois lados, dos bons e maus servidores e das pessoas que valorizam ou não. Não quero colocar numa dicotomia, né? Mas a gente. Tadinha você aqui. Mas eu tô te ouvindo. Agora travou. Eu saí do Wi-Fi aqui. Tá tudo certo? Saiu? Saí do Tá um Wi-Fi e pouquinho coloquei aqui no quadriculado, 3G. mas te escuto. Mas ficou pior? Acho que na hora que estabilizar, Então tá. tá bem quadriculado agora. Não te vejo tão bem, mas eu te Então, ouço. peraí. O Wi-Fi que tinha caído. Mas ficou bom? Estamos indo, vamos lá. Vai normalizar. Então tá. Uma hora vai. Vai. É... Então, o que acontece? Você para e vê que você, na verdade, não tem nenhum reconhecimento nem interno nem externo, porque até você está inserido num contexto em que as pessoas elas acreditam nisso e você também passa a acreditar, né? E eu mesmo vendo ali um trabalho bem feito, eu não vi um trabalho com propósito, porque para muito além de processo, tem pessoas por trás daquilo. Tem relações humanas, tem histórias, né? E aí, quando você começa a ver que a máquina ela funciona de um jeito que ela quase que te engole, né? Às vezes a gente até brinca que o Estado ele meio que mói gente, sabe? Eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, não tá aqui o meu propósito, não é isso daqui que eu quero da minha vida. Só que aí, para eu olhar para isso e querer recomeçar aos 30 é uma loucura, é uma insanidade, porque com 30 anos eu tinha que estar com tudo estabilizado, né? Com 30 anos, os meus pais eles já eram casados, eu já tinha nascido, eles já tinham a casa deles e estavam lá lutando pelo negócio deles. E aí, aos 30 eu quero sair do serviço público, começar um novo negócio, trabalhar com um trem que não é reconhecido, né? Porque o que é constelação? O que é coaching? Não é regulamentado, não é reconhecido, as pessoas não acreditam nisso. Não precisa de faculdade para fazer. Não tem validação científica. Eu li isso hoje Exato. num retorno do que eu coloquei um pouco de constelação na minha questão do meu TCC, né? E aí eu recebi o retorno, mas que isso não tem validação científica. Eu falei, poxa, que coisa, não? Pois é. Então isso tudo pega também, né? E aí você olhar para isso e você dizer, sim, eu vou trabalhar com isso e eu vou realizar o meu serviço, o meu propósito dentro disso, para mim foi uma grande insanidade. Só que não precisa fazer sentido aqui, né? Tem que Não. fazer sentido aqui. E aí eu Por olhei isso que para isso e fala, né, falei, Carol, que a constelação a gente não se explica, a gente vive, a gente sente, experiencia, né? E aí, para quem fica naquela caixa, né, do extremamente racional, do cientificamente, tudo que é o cientificamente, né, comprova Deus, comprova energia, né, de forma do que a gente entende aí, campo morfogenético, não tem ainda validação científica. Você fica assim, mas vai lá, vai lá. pois é. Acho que é aí que pega o grande ponto da gente estar atento, de se conhecer e saber aonde que a gente quer chegar. Porque transitar de carreira não é todo mundo que consegue. Mas não porque não é capaz, mas talvez porque não acredite, não se abra o suficiente. Talvez não olhe para dentro de si o suficiente. Porque quando eu estava no meu processo e uma das hipóteses foi a constelação, eu olhei e falei: ah, tá bom, né? Que tá bom que eu vou trabalhar com isso. Na verdade, eu estava querendo me enveredar para dar aula de direito penal e processo penal, porque eu parei, eu olhei e falei assim, cara, eu sou formada nisso, eu sou especialista nisso, eu tenho todo um know-how da prática e da teoria, eu sou muito boa nisso daqui, eu vou trabalhar com ajuda, mas vai ser sendo professora, né?
Só que aí é o ponto de você parar, analisar e pensar: será que isso aqui realmente é o que vai me satisfazer ou se isso é fuga? É o caminho mais Uhum. fácil hoje para daqui a pouco ser mais difícil, porque em algum momento essa conta chega de novo. Ou se chega. Entendeu? É inevitável. E por isso que a gente sempre volta para aquele ponto base, né? A gente só pode estar na vida aí de forma muito sentir o que é sucesso, né? E sucesso em todas as suas vertentes, no momento em que eu me conheço, eu sei o que é importante para mim, eu sei a minha história familiar, eu sei quais são os meus valores, atraentes, repelentes, aquilo que me move, porque assim eu consigo tomar decisões mais assertivas, né? Foi justamente o que você falou, você ia continuar procurando algo ali que uma hora também ia falar, mas não, não é isso aqui, né? Porque Uhum, tem valores ali que não acontece, né? Se a gente não tem clareza deles, eles vêm e mordem a gente pelo bumbum, da forma mais, exato. A gente fica tipo na mais música delicada, do. só que não. A gente fica tipo na música de Chitãozinho e Chororó, vai negando as aparências e disfarçando as evidências, entendeu? Mas em algum momento esse fingimento vai cobrar. E aí você mais uma vez vai manifestar o quê? Insatisfação, frustração. Você vai acabar procurando em outros lugares aquilo que você poderia resolver você mesma, né? E Porque coloca a culpa no trabalho, né, Carol? E aí fica pesado demais pro trabalho, né? Ser um lugar próspero, de realização, né? Porque é aquela coisa, né? É como se fossem os sintomas, né? Vem trazendo sinais pra gente, mas sempre parte de nós. Se é o trabalho é uma expressão de nós mesmos no mundo, se não tá sendo legal no trabalho, para onde você tem que olhar? É pro trabalho? É o chefe que tá ruim, é a empresa que é ruim, é o que você faz que é ruim? Pode até ser, mas peraí, volta duas casas. Quem é que aceitou? Quem é que resolveu estar ali? Quem é que se colocou ali? Ninguém não pegou no laço, né? Não foi isso, mas foi uma escolha, invariavelmente foi uma escolha. E se antes ninguém pôde escolher, né? Nesse lugar que a gente pode hoje, e gera muito conflito, a liberdade gera conflito, as pessoas não sabem uhum, lidar com isso, tem que voltar até duas, três casas, você se conhece primeiro. Para aí o trabalho ser um lugar gostoso, né? Que nem agora você está se descobrindo. E aí, você falou, né, que fez todo o seu processo de coaching, conheceu a constelação, e o caminho foi abrindo. eu já conhecia a constelação antes, porque eu participo de constelação desde 2018. Na verdade, Olha. eu casei e encontrei a constelação. E aí vem até uma coisa que eu acho que é importante, que tem tudo a ver com carreira, né? Com prosperar e tudo mais. Foi porque eu sempre fui muito apegada aos meus pais e eu sempre segui muito a cartilha deles, né? E aí, quando eu casei, foi meio que uma emancipação. Porque aí eu Uhum. saio da casa dos meus pais, né? É, venho aqui para ter a minha casa, para ter realmente a minha vida a partir daqui. E aí eu parei, olhei e falei assim, nossa, eu posso fazer as minhas escolhas de um jeito diferente. Só que nessa minha saída da casa dos meus pais, a família fez assim, sabe? Foi um bololô só. Porque deu aquela coisa do, meu Deus, ela saiu daqui, eu super salvadora, eu intermediava a relação lá, sabe? Resolvia tudo mais um pouco que eu podia por lá. Normal. Toda sintomática, né? E aí eu comecei a ter muito problema no recém-casada, né? Eu falei, gente, mas se casamento é isso daqui, tá muito difícil para mim. E aí, do nada, tribunal solta assim, palestra sobre constelação. Aí, Luísa falando sobre constelação. E eu falei, quer saber? Eu não tô fazendo nada mesmo, eu vou ver esse negócio. E aí o bichinho me picou. Fui na primeira, não entendi porra nenhuma do que aconteceu, mas eu saí de lá maravilhada. Aí o Felipe, o que você achou? Eu falei, eu não sei, mas eu vou voltar. Amei. E fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. E aí eu fui crescendo e enxergando muito além daquilo que eu tinha planejado para mim, daquilo que as pessoas esperavam de mim, né? E foi disso que eu caminhei para ver de onde que vinha essa minha insatisfação. Porque não tem nada a ver com o meu cargo. Não tem nada a ver com direito à minha insatisfação. Né? Não é a culpa de onde eu tô, do que eu faço, do como eu faço. A culpa não é essa. É porque isso me trouxe até o ponto de que eu entendi o porquê é que eu trabalhava com o direito.
especialmente com o direito criminal, né? Tendo ali uma história de muitas perdas, muitas injustiças, né? De muitas pessoas que ficaram para trás, qual que é a minha busca? Por justiça. Por que que eu sempre fui uma pessoa tão rígida? E assim, já, eu sempre fui uma pessoa muito correta, né? E não tô falando isso para ser pedante aqui, não. Mas imposto é recolhido do jeito certo, tudo é pago do jeito certo, é tudo ali dentro dos conformes. Porque muito mais do que só realmente um princípio normal, é uma cobrança. Uhum. E aí você vai encaixando as peças e aí você vê, cara, eu trabalho com direito criminal para fazer justiça o que veio lá atrás. E aí, quando eu me dou conta disso, eu percebo que eu não preciso mais fazer. Porque está ficando pesado demais, porque eu estou compensando dinâmicas que não são minhas. Eu não tenho dados de realidade de grandes injustiças para escolher fazer o direito, né? Ainda mais essa forma como eu faço. Meu CPF Então, não tem esse registro, né? exatamente, Olhem para o é CPF CPF que de tá lá para vocês. trás. É da galera que tinha SIC, não é da galera que tem CPF. É mais Olhem para o antigo. CPF de vocês. Exato. E aí é que tava ficando pesado, porque assim, incômodos pequenos que a gente pode alterar com facilidade, tudo bem, né? Então eu posso muito facilmente trocar de emprego, não estou satisfeita com o meu chefe, eu mudo de um setor, eu posso mudar essas coisas, isso é normal. Só que quando fica pesado demais, a frustração ela é muito maior, é porque é algo que você não está enxergando existe. E foi aí que veio à luz tudo isso, de entender que o direito está a serviço da minha história e não a serviço da vida e da minha realização. E aí isso funciona como mola propulsora para seguir na transição, porque não é fácil transitar, né? Você fazer essa mudança de carreira, ela não é simples, porque entra aquilo que a gente falou de uma questão de aceitação, adequação, aprovação das pessoas que estão no seu entorno, dos seus pais, de você mesmo, né? Se for uma pessoa muito autocrítica, né? E além de tudo isso, pois Ju, mais ou menos a gente segue essa mesma cartilha, né? E quando a gente vai vendo tudo isso, a gente precisa de uma motivação que seja muito firme, porque além de tudo, quando você ultrapassa a barreira do julgamento, porque muitas vezes a nossa transição vai ser de algo mais tradicional para algo menos tradicional, porque se Uhum. fosse comum, a gente tinha feito lá atrás quando era adolescente e super jovem. Porque não Sim. precisava de muita coragem e apropriação adulta que a gente tem hoje, né? Mas é dentro desse contexto que, além de tudo, a gente precisa trabalhar dobrado, porque não é todo mundo que tem uma reserva. Então, aqui eu coloco o ponto final nessa carreira para eu poder seguir para outra. Muitas vezes o que existe entre as duas é uma vírgula. Às vezes é só reticência. Então, você trabalha 2, 3 turnos para poder cumprir, para poder fazer uma reserva, para poder experimentar aquele novo papel, porque a gente já não está mais numa idade em que a gente experimenta sem consequência. Exato. Você experimenta um novo papel precisando pagar boleto, né? Então, você precisa de ter a motivação certa para poder fazer isso. E aqui não é a motivação do tipo, nossa, eu vou acordar todo dia, me olhar no espelho e fazer, eu sou muito forte para isso. Não, 5 a.m. Club, não é sobre 5 a.m. Club, tomar banho não gelado, é. não é isso. É você ter as razões que de fato te movem. E como que você faz isso? Olhando para dentro. Essencialmente olhando para Não dentro. tem escapatória, né? Eu falo, gente, vocês querem viver assim uma vida com bastante olho aberto, né? Prestando atenção no que vocês realmente, o que faz sentido, né? Que a gente sempre pergunta, né? Faz sentido? O que você sente quando você pensa nisso? Como que é essa relação com o trabalho? Qual é o primeiro sentimento que vem? É justamente para trazer esse tipo de clareza, porque senão você vai invariavelmente dar burro em ponta de faca, só que o tempo tá passando, né? E além da questão de não passar ileso, né, Carol? A gente não passa ileso nem na questão dos boletos, das escolhas, mas também no tempo que vai Sim, passando, né? Porque a maioria das pessoas que estão nesse looping
da carreira, né, de insatisfação com a carreira, é um looping mesmo, porque tá toda hora. Vai para um lugar e sente as mesmas coisas, dá um tempo e sente as mesmas coisas, né? E eu ficava muito assim. Eu tava até parando para pensar, eu falei, gente, eu pensei que eu tava fazendo a primeira transição de carreira. Não, essa é a terceira. Aí eu estou fazendo a terceira transição de carreira, não é a primeira. Eu fiz Uhum. uma do serviço público para a confeitaria e depois da confeitaria para o privado, que é onde e agora do privado, né, de CLT para empresária, para terapeuta. Então, perceba, é tudo isso numa busca também interna do que eu não estou sentindo aquilo que eu queria sentir. Né? Meus valores não estão, e eu não tinha clareza nenhuma também. Eu estava seguindo a cartilha da minha família, que é, principalmente dos meus pais, né? Eu sempre escutei meus pais falarem, né? Principalmente meu pai. Falava, não, você tem que ser funcionária pública da Receita Federal. Você tem que ser funcionária pública. Então, estudar muito, eu queria trabalhar, até eu lembro que eu queria trabalhar quando eu era adolescente. Não, você vai estudar para ser funcionária pública. E aí, assim Uhum. foi. Com 18 anos, eu já tinha passado no concurso público. Então, assim, não foi seguindo a cartilha. Só que chegava lá e ficava aquela coisa, nossa, é isso? Putz, é isso? E aí eu casei e tive a minha filha. E aí, aí a insatisfação ficou maior. Você falou o negócio dos filhos, aí ficou maior. Porque eu falo, gente, eu vou deixar a minha filha beber pra isso. Não no sentido de menosprezar o serviço público, nada disso. Sim, sim. Mas da minha satisfação interna, do lugar do meu sentir ali, do que eu estava fazendo, do que eu estava entregando, do que ali mais era possível. E aquilo ficou muito latente. Então a Lorena trouxe para mim e falou, gente, não vale a pena. Não vale a pena, eu falei, não vale a pena. Mas eu, né? A questão da gente ter mais nova é que a gente não pesa muitas consequências, né? Tinha o marido, tinha um apoio familiar assim, fui, saí e falei assim, vou cuidar da Lorena. Só que aí eu não consigo ficar parada também, né? Comecei na confeitaria, que também tem um lugar na minha família de também sempre aquela questão do apoio, né? A confeitaria Uhum. entrar na minha história familiar para muitas das mulheres naquele lugar do tipo, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, a gente vai produzir, a gente vai fazer, né? E eu fiquei, né, 2 anos trabalhando com isso. E ainda assim, chegou uma hora que eu falava, gente, mas eu sinto falta de estar com as pessoas, essa coisa de ficar na cozinha o dia inteiro, né, não me satisfazia. Eu queria sentir que eu estava fazendo mais, que eu estava servindo mais. Aí bora pro público. E trabalho, atualmente, também trabalho com consultoria, né? Só que em outra área, não como terapeuta, mas como consultoria. Então, isso vai construindo, né? É legal trazer essa reflexão, né? Para todo mundo olhar para o próprio caminho. Da onde vocês vieram, qual a história familiar, quais são os scripts, quais são as crenças. Percebam, vocês, né? E aí é muito legal, porque a Luísa fala muito isso também, né? Que ninguém começa do zero. Eu falei, gente, eu me toquei hoje, né? Porque o campo é maravilhoso. Eu falei, eu não estou na minha primeira transição de carreira. Eu estou na terceira, Sim. né? E tudo que me levou, todas elas me levaram à questão do servir. Eu preciso sentir que eu estou entregando mais, que a minha vida aqui tem a utilidade e age positivamente no caminhar de outras pessoas, que invariavelmente todos os ajudantes, quem trabalha com terapia, tem isso do valor de contribuição muito alto. Precisa Muito. sentir que está fazendo algo positivo, né? Então, Sim. acho que e isso é muito E não é legal de nem, fazer. e não é nem só no feedback daquilo que você fez de positivo. Mas a gente Né? sente quando gera aquela transformação, né? É maravilhoso como o Ítalo, eu fiz uma sessão de aconselhamento com ele. E foi uma sessão que foi assim, ó, tiro porrada e bomba, coitado. Não sei como é que não saiu assustado. Mas Ele gosta, o pessoal que está aqui é o pessoal que ele gosta. gosta, entendeu? A gente Ele gosta, gosta. meio masoquista, a gente gosta. Quanto mais doído, melhor, porque gera transformação. Exatamente. E é claro, isso é muito rico. Só que quando a gente termina qualquer sessão, qualquer coisa que a gente faz, e você sente assim, nossa, eu trouxe algo bom para essa pessoa, é totalmente diferente para mim, né? Totalmente diferente de eu terminar uma análise de um processo e dizer está pronto para julgamento. Ajuda as pessoas? Com certeza. Claro que ajuda. Vai falar que o Poder Judiciário não ajuda de alguma forma? Ele também está a Claro, serviço, pessoal. né? E quanto com mais técnica, com mais celeridade, com
mais atenção, que eu preparo um processo para um julgamento, sim, eu estou ajudando a pessoa. Mas para minha alma, o registro não é que isso ajuda hoje. Eu me sinto ajudando quando eu olho para uma pessoa que tem uma história e que busca algo. É totalmente diferente. E é isso que me dá força para seguir. Junto com outro pensamento que tem a ver com o tempo que você estava falando há pouco, que até é uma pauta que a gente sempre conversa aqui em casa, justamente porque tem aquela coisa do... Cara, eu tenho... Exatamente, não era o meu flow. A gente tem 30 anos e não chegou lá, né? E que é o chegar parar pra lá, né, entender. gente? Sim, não é só chegar lá, porque não tem uma linha de chegada que você cruza e fala, pronto, cheguei, tá tudo realizado. Só que eu também gosto de olhar para a perspectiva seguinte. Hoje nós vivemos muito mais, né? Eu efetivamente tenho um trabalho, eu comecei no meu primeiro trabalho com 15 anos. Eu dava aula de inglês, né? E quando eu olho para isso, eu tenho 32 anos, isso faz 17 anos. Eu ainda espero viver na minha vida pelo menos aí uns 60 anos, porque eu quero cruzar os 90 anos. Eu e aí, por que eu vou me condenar a viver mais 60 anos com, né, infeliz e insatisfeita com algo, porque aos 30 eu acho que eu não tenho tempo. Exato. Como que isso é possível? Tudo bem, eu posso não fazer, às vezes, na mesma força que eu faria mais jovem. Porque hoje eu colho outros frutos e eu tenho outras consequências das minhas ações, né? Mas por que ainda assim eu não posso seguir? Por que eu vou me sentenciar a passar o resto da minha vida fazendo algo que não alimenta a minha alma? E que aí, obviamente, também não me traz o retorno financeiro que eu gostaria. Por quê? Porque eu entrego menos. Quando você está insatisfeito com a sua vida, né? Porque assim, o trabalho é uma das grandes janelas para a gente olhar para a insatisfação da nossa vida. E quando eu trago essa insatisfação, eu não entrego. E se eu não entrego, eu não tenho retorno. E aí você segue naquela vidinha meia boca, para não falar que é uma vida de merda, né? Você segue naquela vidinha meia boca, que nem o hamster correndo atrás dali do, né, naquela rodinha, ou um cachorro correndo no rabo, só no argumento de que, pô, aqui tá bom, eu ganho mais ou menos, e eu não tenho tempo. Não, você não tem clareza, né? Não Isso tem muda motivo. tudo. Muda tudo. Isso muda tudo. Gente, eu falo que, assim, a questão do tempo, né? Foi ótimo você trazer esse viés. O tempo, não do tempo de vida, mas o tempo que você tem para ficar batendo a cabeça no mesmo lugar. Sem parar e olhar. Uou, vai ser isso a vida inteira? Bora, né? Porque tem pessoas fazendo coisas espetaculares com X anos, gente. Não é sobre a idade, né? Mas e sim sobre até quando eu vou ficar batendo a cabeça no mesmo lugar, sentindo as mesmas coisas repetidamente. A mesma insatisfação, a mesma a escassez, o mesmo sentimento de que não é isso, né? Então, quanto tempo mais isso vai precisar? Porque o pessoal já pagou a conta, né? Quem veio antes já pagou toda a conta. Tá muito mais que pago. Pagou demais, tá muito mais que pago, então bora, né? Bora olhar pra gente, porque eles não tiveram nem recurso, não foi o que você falou, sobrevivência pura. Imigração, guerra, escassez do jeito assim, gente, é isso ou é fome? É pra botar comida na mesa, não é questão do e agora? A gente vem trazendo essa insatisfação para trazer a realização realmente de sonhos, né? A gente pode, a gente é um pouco mais livre, foi o que você falou, você é a primeira diplomada, né? Eu estava fazendo esse paralelo também, falei, os meus pais também, acho que são os primeiros diplomados também das famílias, né? Porque os meus avós não tinham. E agora que nem os netos têm a chance de se pós-graduar, né? Então, mas ainda assim, não é aquela chuchu beleza, né? Você sente um pouquinho daquela resistência interna, né, do coração, de olhar para as histórias antigas e falar, caramba, algo no meu íntimo sabe que não foi de graça. E essa insatisfação traz essa questão do não foi de graça. Mas se não foi de graça, vai ficar até quando batendo a cabeça? Bora ter clareza, né? Olhar para si.
pagar o preço, e é o preço não só financeiro, né, que a gente fala, o tempo, de tempo mesmo. Eu vou me debruçar sobre isso, eu vou tentar entender. Olha para a história, né? Uma vez eu falei, já fez tua árvore genealógica? Já procurou entender quem são as pessoas que vieram antes? Isso é constelação, gente. Procurar entender as histórias, os nomes, sabe o nome dos seus avós, dos seus bisavós? Procure, isso é constelação. Ah, mas dá trabalho. Eu falei, pô, mas viver dá trabalho, cara. Que Viver dá bom, né? trabalho. Os adultos aí sabem disso, né? Graças a Deus, porque, poxa vida. A Juliana colocou uma pergunta aqui. Eu, às vezes, tenho certeza da mudança e outras vezes tenho dúvida. Como afirmar na clareza? Olha, Ju, uma coisa que a gente falou aqui que, assim, traz muita clareza é você conhecer os seus valores pessoais. Além da sua história familiar, qual que é o script, quais são, como que isso se deu dentro da sua família, porque isso tem muita influência. Mas quais são os seus valores pessoais, aquilo que te motiva, aquilo que é importante para você? Porque todo momento você vai procurar honrar os seus valores pessoais. Então tenha clareza deles. Porque ou eles vão te levar para além, ou você vai ficar exatamente no mesmo lugar, rodando em círculo para honrar eles. Então, isso é muito importante. Carol, se quiser fazer algum complemento da pergunta da Ju também. E talvez não haja clareza. Você sabe que precisa mudar, mas você não sabe para onde que você vai fazer essa mudança. E aí, quando você não consegue direcionar o seu movimento, você fica paralisado, né? Então, não é só a clareza de que você quer mudar. É para onde eu vou? Por que que eu quero, né? Para que eu quero mudar? Qual que é a direção que eu vou seguir? Se você não tem isso na ponta da língua, você não tem clareza, né? Saber que eu preciso mudar algo não significa saber o que precisa ser mudado. E isso é essencial em todo o processo, né? É... Pois é. Pois é, Sandra. Com os valores faz muito sentido. A gente precisa disso. Tanto que no PAP a gente fez exercício de valores pessoais e de valores empresariais, porque eles são os nossos nortes, né? E aqui só en passant mesmo. Ju, talvez falte para quê? E o Exatamente. Paraty você vai conseguir através de conhecendo os seus valores pessoais, porque ali vai te dizer para que você faz o que você faz. O que está por trás? Se você tem que Exato. honrar, né? Se você precisa honrar, você tem um valor de reconhecimento muito alto, e você está, por exemplo, dentro da questão do funcionário público, né? Que a gente não tem muito ali. Você faz, mas não tem ali de repente, né? O reconhecimento do seu, você ali, Juliana, você ali, Juliana. Então, o seu valor não vai ser atendido de reconhecimento, vai ficar faltando alguma coisa, mas se isso é muito alto, vai se tornar um ponto de insatisfação muito alto também. Então, a clareza dos valores realmente é uma das ferramentas assim mais poderosas que existem para a vida inteira. Isso vai nortear a vida toda, todas as áreas, não só a carreira, todas as áreas. E tem que fazer sempre. De tempos em tempos faz, porque isso renova. O nosso para quê ele também renova. Porque, veja, se quando eu olho com esse viés, que eu tô olhando para o meu passado, eu tinha um para quê muito claro quando eu fui fazer direito. Eu vou Sim. fazer direito porque, para ser juíza, porque através desse cargo, dessa investidura, eu farei justiça. Esse era o meu para quê. Eu queria fazer justiça. E aí o tempo foi passando e eu percebi que eu não fazia justiça coisa nenhuma. Né? Eu estava dentro da engrenagem, aplicando a lei, que é algo muito diferente, muito técnico e que não tem nada a ver com o que a gente vê por aí. Né? O judiciário ele não é nem balcão de negociação e nem é o lugar que você faz a justiça, é um lugar em que você aplica a lei. Mas ali ainda fazia sentido. Só que aí, quando eu fui percebendo que, cara, eu não faço justiça, eu não me sinto satisfeita, eu olho para o meu caminho e eu me sinto frustrada. Eu sinto que eu parei no tempo. Alguma coisa precisa ser ajustada. E aí que eu acho que encaixa muito bem você olhar tanto para aquilo que é importante para você, quanto para aquilo que veio antes de você. Porque com esse paralelo, você entende o para que você faz o que você faz hoje e o que você quer fazer e qual que é o para quê do que você quer fazer. Né? Porque aí quando eu olho e eu entendo que eu tenho um valor de contribuição muito alto, que
eu sim sempre vou ter a justiça muito perto de mim, mas ela não precisa ser manifestada exclusivamente através da minha atuação, né, ali no jurídico. Eu consigo delinear um novo caminho. E foi delineando esse novo caminho que eu vi que eu podia sim fazer tudo isso em outra atividade, né? Como? Eu posso ajudar as pessoas com processo de desenvolvimento, com constelação, com consultoria, com aconselhamento, com um monte de coisa. Só que todos eles têm um paraquê muito em comum e muito forte, que é proporcionar para as pessoas a mesma transformação pela qual eu passei. Porque eu vivi essa transformação e eu vi quão potente que ela era. E aí, quando eu tive essa oportunidade, porque alguém me abriu as portas e iluminou meu caminho, por que eu não posso ser essa lanterna também? Exato. E aí fez plá, né? É isso que eu quero fazer da minha vida, porque aqui sim eu me sinto efetivamente ajudando as pessoas, né? Ninguém procura advogado, judiciário porque tá feliz. Todo mundo procura porque tá com problema. E aí vai até lá porque quer que alguém resolva o problema. Hoje as pessoas elas me procuram, muitas vezes estão felizes, outras vezes estão insatisfeitas. Elas também trazem um problema. Só que elas vêm buscando a própria solução. Elas E vêm no aí lugar de protagonismo. exato, são papéis muito diferentes, porque em uma eu entrego tudo, né? Porque as pessoas elas vêm esperando o estado pai que vem aqui e resolve. E na outra eu tô lidando com adultos que querem experimentar transformação, que querem ter uma vida diferente. Então isso fortalece o meu para aqui, né? E E o quão aí, gostoso que é, né? Eu falo, gente, eu tenho uma outra experiência coisa. incríveis, assim, de começar o workshop e foi muito legal, assim, esse registro, que eu era a pessoa mais desacreditada que chegou arrastada no workshop, sabe assim? E aí saiu até com um semblante transformado, então, assim, tomou algo ali aconteceu. E aí isso traz aquela sensação de... E o sucesso, gente, não é a questão também do, fazer um negócio sold out, né? Extremamente, mas você vê a efetiva transformação, que a pessoa aproveitou algo ali, que você existe algo ali que você já esteve naquele lugar, né? Foi o que você falou também, para mim isso também é muito forte. Eu já estive sentada tantas vezes naquele lugar e agora proporcionar isso, porque é uma coisa, né? O pensamento sistêmico, quando a gente conhece, a gente entra em contato, experiencia e começa a ver as coisas acontecendo, a vida mudar, a vontade que dá é virar, chacoalhar as pessoas e falar, meu, pelo amor de Deus, é tão bom isso, olha também, né? Dá uma olhada nisso aqui também. A gente vira meio que as pregadoras de Bert Hellinger, né? Mas trazer isso, né, no lugar, cada um vai fazer o próprio caminho. Tem gente que tá tudo bem, vai seguir o script e vai ser isso mesmo. Mas tem muita gente já, né, nesse movimento da busca. Começa pela carreira e quando vai ver que nem você já fez um movimento pessoal que aí englobou todas as áreas, porque não adianta. A vida não é em caixas. Não vai ser aquela caixinha isolada da carreira que você vai olhar e não vai refletir, porque reflete em todas. Então, que a gente saiba olhar para onde olhar, né? A carreira é só uma demonstração do que é, só um dos sintomas ali que tá vindo. A insatisfação da carreira é só um dos sintomas e todo o resto. Né? E como é que tá o resto, né? E realmente, isso que você falou da transformação, deixa eu ver o que a Kathleen colocou aqui, se me encanta negócio para ser consteladora. Exato, é muito encantador ver o quanto as pessoas elas estão se tornando cada vez mais protagonistas das próprias vidas, porque é uma insatisfação geral na nossa geração, né? Você falou isso da carreira, eu me lembrei do movimento que está tendo mundial, né? Contra a questão das culturas empresariais, que são muito cerceadoras, né? Então, virou um movimento mundial. Então, você vê que isso não é algo que está para você, isso está no inconsciente coletivo, digamos. Isso já é um movimento imenso. Tem muita gente que está buscando significado, não só na carreira, na própria vida. Né? Existe um despertar muito grande em relação à vida em si, em como as coisas, como a gente está vivendo, né? Isso é muito legal de observar. Sim. E eu acho que isso até ajuda a gente tirar um pouco do peso da carreira. Porque a carreira é Isso. uma fatia da nossa pizza de tantas áreas que a gente precisa olhar, né? É claro, eu não sou adepta à ideia de que dá para equilibrar todas. Algumas grandes áreas, elas acabam ficando mais em evidência. Então, eu estou em transição de carreira. Então, a minha carreira é a minha área hoje de evidência.
E aí, Uhum. automaticamente, eu percebo que a saúde já dá aquela piorada. Só que conscientemente eu coloco a minha força em uma coisa e abro mão um pouco da outra para que depois eu vá equilibrando isso, né? Quando a gente chega à maternidade, a família fala mais alto. Então você Sim. tira um pouco os olhos da carreira para de fato olhar para aquela vida que passou adiante. Então, são muitos fatores que fazem parte. E eu acho até que é importante dizer que tudo bem se não estiver na carreira, toda a realização, né? Sim, nossa. Eu nunca poderia cogitar na minha vida o que esses dias eu estava cogitando de e se de repente eu tiver filhos e eu quiser só cuidar dos meus filhos? Só? Qual que é o problema? Isso é uma honrar a vida é belíssimo, gente. Tem isso também, né, que foi Nenhum. construído, né? A gente só se realiza através da carreira, porque a gente escutou muito das nossas avós, das nossas mães, do trabalho, seja bem-sucedida, para não depender de ninguém, não sei o quê, para ficar fora desse contexto familiar, porque elas obrigatoriamente tiveram que ficar dentro do contexto familiar, né? E eu trago a história da minha avó muito como isso. Ela queria muito trabalhar, mas o negócio dela foi fechado quando meu avô decidiu aposentar. Então ela teve que ficar em casa. E isso que Sim. fica gravado pra gente, né? O que fica gravado em cada uma das mulheres? Tem isso muito. É como se você estivesse desonrando toda a sua família se você ficasse confortável nesse lugar de tipo, é na família que eu vou realizar isso. É aqui que eu me sinto Uhum. realizada, que eu me sinto servindo a vida, de fato. Não na carreira, especialmente. A gente tem que desconstruir tanto o pra mais, né? Tanto aquilo lá é só a carreira, como é só a família. Não precisa ser ou um ou outro, né? E é isso que a gente traz também no pensamento sistêmico. Nada é a caixinha do sim e do não. É a caixinha do que faz sentido. Dentro do seu coração, dentro dos seus valores, daquilo que faz realmente sentido para a sua vivência. E aí é muito lindo isso que você falou, porque o trabalho tá muito pesado, né? Tanto para quem quer ir, como para quem quer, às vezes não quer ir, quer ficar em casa. Uhum. E cuidar dos filhos, gente, realmente muda muito, né? Porque para quem os tem, às vezes fica aquele lugar do sacrificial, do tipo, ah, eu não posso me dedicar à minha carreira porque eu tenho filhos. E aí pesa sobre a criança. Aí fica, a minha mãe não se realizou profissionalmente, logo, quando ela cresce, eu também não vou me realizar. Isso no subconsciente, tá, gente? Porque a gente entra em dinâmicas inconscientes. Então, se eu vi, por exemplo, não aconteceu no caso, mas se, por exemplo, é uma mãe que não pôde trabalhar, não pôde se realizar profissionalmente, a criança cresce vendo isso e muitas vezes escuta, ou até o ambiente já denuncia, ela ou ela não se realiza profissionalmente, né? Ela vai ficar nesse lugar por lealdade, isso acontece, né, Carol? A gente vê bastante, Uhum. ou ela vai só repetir o padrão. Às vezes querendo fazer um movimento, mas não. Então, também existe isso, que nem eu, enquanto mãe, estou em transição de carreira, e eu olho para um lado e olho para o outro, lógico que as atenções são divididas e eu expresso para ela. Eu falo, olha, não coloco na conta dela a minha não realização profissional, pessoal. Então, sim, eu sou sua mãe, mas sim, eu sou mulher. Sim, eu sou profissional. Não existe uma coisa isolada da outra. Assim como não existe uma área da vida isolada da outra. Até que a gente saiba tirar os pesos daquilo, né, que ficou aí embrenhado, emaranhado nas nossas histórias e até no inconsciente coletivo, para trazer mais leveza. Mas leveza, clareza só vem com conhecimento. Uhum. Senão, a gente vai apertando ali o repeat. Sim. E E aí, vem Carol, você também com falou, me diga sobre o vulnerabilidade. work hard. Work hard é work hard, work hard. Não tem play Ah, hard, é work hard. é. Tem fases, né? Tem fases e tem as escolhas. Então, assim, hoje eu conscientemente escolho trabalhar muito pesado, porque eu sei que isso faz parte do meu caminho de realização e de saída, para eu conseguir de fato mudar de fase de vida. Então, eu sei que hoje eu preciso disso, mas eu tenho também clareza de que eu aguento isso por um determinado período e depois não vai dar mais. Exato. Por Porque isso eu que é também quero entrar na transição. fase de ter os meus filhos. Eu também Sim, quero chegar lá. Então, eu sei que hoje eu preciso passar por isso. Daqui a pouco não vai ser mais a minha prioridade, né? E é justamente é quase uma dança, né, das áreas da é uma vida. dança.
Então, eu faço um pouco daqui, dali a pouco eu faço um pouco de lá e eu vou ajustando a minha rota, né? Não tem nada que seja determinista. Eu tenho que seguir essa receita de bolo, isso aqui tem que funcionar para mim, ou eu preciso vir aqui para o digital e vou fazer 6 em 7, que é a máxima, né, do digital. É a E, máxima. Eu e preciso fazer assim, live, eu preciso fazer isso aqui, gente. Você precisa fazer o que faz é, sentido, que é leve. não é aquilo que dá resultado para o outro que obrigatoriamente vai dar resultado para você, porque você tem histórias próprias, antepassadas e paraquês todos diferentes, né? Para mim não faz sentido eu trocar tantos planos que eu tenho essencialmente para ser milionária. Agora, se fazer muito dinheiro for consequência do meu caminho, eu recebo. Exato. Mas eu não faço o que eu faço porque eu quero chegar nesse lugar. Eu faço o que eu faço porque alimenta assim a alma de um jeito muito forte, muito pulsante. E aí eu quero também me sentir realizada nisso, ao ponto de escolher trabalhar com o meu propósito, né? Porque Outras vem, né? O pessoas não resultado puderam, vem. exato, outras pessoas não puderam escolher, né? E aí eu tendo mais consciência, eu tenho oportunidade. Ou eu escolho ficar igual, como uma pessoa que faz aquilo que precisa ser feito e tudo Uhum. bem, ou eu olhando para tudo isso que aconteceu, tudo isso que foi desafiador, eu integro isso em mim e eu faço aquilo que eu quero fazer da minha vida e banco a minha escolha. E lida com a culpa. Porque sempre vai ter culpa. O adulto sempre vai ter que lidar com a Sempre, culpa. sempre. Por fazer ou a frustração por não fazer. Sempre vai ter alguns sentimentos para você lidar. E aí é escolher aquilo que a gente coloca na nossa mala, que vai acompanhar a gente pela vida toda. Porque todo mundo carrega uma bagagem. Só que até quando que a gente carrega a bagagem dos outros e não a nossa? O quanto que Exato. você sabe que aquilo de fato é seu ou é do outro e você escolhe trazer de um jeito produtivo? E eu não tô falando aqui que eu não vou olhar aqui para trás do sofrimento da minha avó, os desafios delas. Não. É justamente pelos desafios delas que hoje eu quero fazer uma coisa muito boa. Elas não tiveram opção e eu tenho. Então hoje eu faço isso. Tomar essas rédeas, né? Porque ao invés de eu ficar nesse lugar de é tanta opção que eu não sei o que eu faço, que eu sinto culpa por ter opção, não, cara, em honra a vocês e a mim, né? Eu sigo por mim também, fazer algo, decido fazer algo. Uhum. Eu decido olhar para mim, decido olhar com intenção para as coisas, por aquilo que dói. Vou passar por um processo, né, gente? Porque tudo que a gente está falando aqui são processos, né? Então, nada é a solução. Quem busca solução imediata também é a criança. Veja, os caminhos foram se fazendo, Uhum. né? Não é, acordei. São poucos os casos que são assim, né? E geralmente, quando vem muito jovem assim também, a gente percebe um queijo emaranhado, né? Que nem a gente fala, né? A pessoa, quando ela. Gente, as crianças denunciam muitas coisas, os jovens também. Que Os quanto cachorros mais jovem, também. os O meu cachorros tá também, aqui. quanto mais jovem nós somos, mais próximos das lealdades familiares, coladinhos com ela por conta de pertencimento, nós também estamos, né? Sim. Eu falei, eu era Tem menos criança que com filtro, né? 7 anos de idade. Exato, menos filtro. Eu não tenho vivência CPF para poder odiar alguma coisa ou amar algo, né? Assim, incansavelmente no meu CPF, que nem que na casa você queria ser juíza com 15 anos de idade, né? Qual a vivência? Né? E no meu caso, era eu odiava Alegre. qualquer coisa de cuidado de casa com 7 anos de idade. Mas era um ódio mortal, gente, desconectado. Desconectado. Então é fazer aquela reflexão, né? Falei, peraí, quais são as histórias que estão sendo contadas na minha família? Quais são as que eu conto para mim mesma? O que eu já passei? O que eu lembro? Isso são norteadores. Isso traz muita clareza pra gente, né? E é incrível. O campo é tão maravilhoso que a gente ia fazer uma live sobre transição de carreira. Eu acabei conversando com dois homens queridos esse final de semana que também estão em transição de carreira. Né? E fala, gente, Coincidência? coincidência? Não, É. acho coincidência.
Ou trabalhando lá, falei, olha, eu tô aqui, fui de um lugar para o outro, tô procurando o meu caminho. O que que a gente escuta das pessoas que estão nesse lugar ainda? Não precisa ter, que nem, nós fomos atrás de clareza, né, de conhecimento, né? Mas quem tá no caminho, assim, um pouquinho mais atento, fala, meu, eu só sei que não é isso aqui que eu quero fazer. Mas eu tô caminhando, tá fazendo algo, tá se movimentando, porque o caminho é isso. Conforme você vai caminhando, ele vai aparecendo. Eu falei, eu não imaginava nunca que eu ia trabalhar como terapeuta. Né? Eu fui fazer o curso de constelação porque algo me movia para. Mas nunca foi assim, eu vou fazer para ser consteladora. Eu falei, gente, eu preciso fazer isso aqui. Eu não sei por quê, mas eu preciso fazer isso aqui. Me ajudou demais, tem me ajudado demais. Eu acho que vai ser maravilhoso para o meu autoconhecimento. Aí quando entra no papel, fala, é isso. Uhum. Sim. Eu não posso, assim, eu não compartilho disso porque eu já entrei no curso de formação já Já com uma entrou? grande possibilidade. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui da minha vida. Porque aí eu já tinha vestido a camisa, que eu falei, o quê? Eu vou ser consteladora. Se tudo der Nossa, certo, eu não entrei assim. pode ser que dê errado. Eu tava preparada, assim, razoavelmente preparada para de repente falar, meu, não é isso. Mas eu entrei com vontade mesmo. Só que aí eu já tinha essa clareza de percurso, né? E eu já estava caminhando também. Porque é como diz a mestra, né? A consciência, ela liberta, só que são as ações que transformam. Então, não adianta saber muito e não fazer nada com isso. É a Tem que mesma se coisa botar que em pegar um movimento. papel com, assim, seu plano de vida está escrito lá, você rasga tudo e joga fora. Não adianta, você precisa fazer algo, né? E aí, como que você faz isso? Experimentando, muito vulnerável e aberta a dar certo e errado na mesma proporção. Uhum. Validação. A gente Vai. vai fazendo e vai validando. Isso faz Não tenho muita sentido? Isso aqui não clareza, faz? eu sigo. Veio clareza? Ótimo, eu vou mais adiante. Não veio ainda? Segue mais um pouco, né? Até porque quando a gente está fazendo ali faculdade, você tem 5 anos para pensar o que você vai fazer da sua vida. E quando você está em transição, você já não tem mais esse tempo. Exato. Então você tem que experimentar antes. E se dê a chance de experimentar. Se dê tempo de se apropriar, né? Você pode não ficar 5 anos em transição, mas por que não se dá né? Dá um ano aí para fazer o processo? Não vai ser assim, não é na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer só, né? Uhum. Então, essa experimentação toda, essa ação que faz parte, precisam estar presentes todos os dias. Ah, hoje eu não consigo fazer nada, tudo bem. Mas e amanhã? Uma leitura de um livro, um filme que proponha, né, alguma reflexão, uma pessoa que possa te orientar, um amigo que também esteja em transição, alguém que possa falar com você. Ah, eu não tenho o dinheiro para investir numa formação de consteladores, tudo bem. O que você pode fazer hoje com o que você tem hoje? Amanhã você vê quais são os seus recursos e as suas possibilidades, mas e hoje? E que hoje te aproxima um pouquinho mais desse lugar que você quer sentir. Exato. Né? O grande ponto faça planos a longo prazo, mas você faz a concretização do seu plano em pequenas ações feitas hoje. Né? Como diz o ditado, o ontem e o amanhã não existem mais. Um já Exato. foi e um outro será. Então, o que hoje eu posso fazer de bom? E ser Só flexível, isso. né, Carol? Que a gente tem essa tendência também de ser tão rígido. E Ah, eu foi o não. que você falou, né? Tem que ser flexível, porque você está validando, né? Sim. Uma nova postura, um novo ser, né? Um como estar, como se colocar no mundo. E não vai ser igual a pessoa com quem você aprendeu, o coleguinha do lado. Foi o que a Carol falou. Você tem a sua própria história, você tem seu CPF, você tem as suas vivências, seus valores, aquilo que faz sentido para você. Então, dentro disso, né, a gente tem esse negócio, né, de muita da comparação. Acho importante trazer isso nesse lugar, né? Ah, mas o outro transicionou de carreira, foi rápido. Ah, foi fácil. Gente, cada um tem sua história. Então, se cerquem de pessoas que também estejam em movimentos para a vida, né? A ambiência fala muito disso também, né, Carol? O quanto a gente tem que ficar próximo de pessoas que compartilhem de valores ou que estejam se movimentando em direção à vida e aos seus próprios sonhos. Porque senão aquilo que já é desconhecido
né? Porque é um caminho desconhecido. Se tivesse clareza total, você já estava lá. Ainda é desconhecido. Então, se seguem de pessoas que vão contribuir, né? Seja essa pessoa que está alimentando esse teu sonho. Porque vai precisar de dedicação, né? É só a criança que acredita que vai vir fácil. Né? Mas não precisa ser pesado. Apesar de não ser um caminho fácil, não precisa ser pesado. Porque pesado é só aquela conta que não é nossa que a gente carrega. O que é nosso, o que é próprio nosso, a gente tem capacidade de fazer, basta querer. Sim. Claro, Então, né? Isso em condições normais de temperatura e pressão. Quem não está nessas condições, tudo bem. Cada um está num pé, cada um tem o seu processo, cada um tem as suas próprias dificuldades. Não é tudo que de fato a gente consegue fazer, mas quando a gente está olhando para satisfação profissional, a gente já não está mais falando com pessoas que estão buscando sobrevivência. Quem está buscando satisfação já está num cenário muito mais confortável do que aquela pessoa que busca sobrevivência. Então, a gente tem um poder de escolha um pouco maior. E é nisso que precisa estar a escolha diária do que você vai fazer, de quem você vai se cercar e o quanto que vale a pena você olhar para o lado. Né? Porque sim. Olhar para o lado numa comparação inteligente, em que eu olho para o outro, eu vejo o que ele tem de bom e o que fez ele chegar àquele ponto e que eu posso transportar para minha realidade, é ótimo. Agora, para eu fazer uma comparação, com todo respeito, burra, de olhar e dizer, mas foi muito fácil. Porque fulano conseguiu assim. Você não conhece o processo da pessoa, você não sabe de onde que ela saiu, para onde que ela foi, o que aconteceu. E isso vai te fazer duas coisas. Ou você vai se manter no seu lugar, com a desculpa de para o outro é mais fácil que para mim, né? Ou então você vai estar tão ocupado do outro que você não olha para a sua própria vida. E aí depois vai dizer, o bonde passou. Existe uma diferença assim tremenda entre inspiração e comparação. Sim. A gente consegue se inspirar na trajetória do outro para acreditar que do nosso jeitinho é possível também, com o que a gente tem, né, para colocar no mundo. Cada um tem uma digital, né? Isso vocês trouxeram também no papo de forma muito bonita. Nossa digital é única, então a nossa forma de se expressar também é única. Só que a gente tem que aí se debruçar sobre em quem nós somos para conseguir expressar isso para o mundo. Através do trabalho, seja do cuidado com a família, o que for. Né, Carol? E a comparação mesmo no sentido de, puxa vida, mas eu não consigo abrir uma live. Puxa vida, mas eu não quero fazer o que. E aí fala, a gente se inspira, mas cuidado com esses lugares. Cuidado com quais são os olhares, né? Qual é a conversa interna que acontece quando você está olhando para uma outra pessoa que já está no lugar onde você gostaria de estar? Ajusta isso também, porque invariavelmente é sempre sobre nós, né? O nosso olhar, a nossa postura, aquilo que a gente acredita que é capaz ou que não é. E o Foi quanto praticamente um que, passo a passo da transição de carreira aqui hoje, hein? não é? E assim, o quanto que a gente também precisa reconhecer que talvez outras pessoas gostariam de estar no nosso lugar. Eu queria estar no lugar do outro, porque eu queria chegar naquele patamar. E quantas pessoas queriam chegar no patamar em que você está hoje? Eu tenho certeza que não é uma ou duas pessoas, são muitas pessoas. Porque como eu já falei aqui todo mundo já está numa fase e num estágio que pode escolher um pouco mais. Quantas pessoas podem escolher? Então, a gente também precisa se apropriar de que a gente tem uma caminhada. O quanto que a gente fez, o quanto que a gente, né, faz algo bom, o quanto que a gente já batalhou para estar aqui. Então, é justamente um caminho mesmo de transição, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu quero, e com isso tudo eu consigo saber para onde eu vou. E aí, o que eu faço com tudo isso? Eu traço um plano de ação com pequenas ações para que todos os dias você faça um pouco, ou todas as semanas você faça um pouco. Não é, porque daqui a 6 meses eu quero não sei o quê. Tá, mas o que você constrói todos os dias para chegar lá? Né? Uma casa, ela não fica pronta sem o primeiro tijolo. Né? Então, é justamente isso. O que eu preciso e posso fazer hoje. É a caminhada de 1 milímetro por dia. Então, ler uma página do livro que vai me manter mais capacitada tecnicamente é o que vai me manter mais próximo do meu objetivo final? Bora ler o livro, gente.
Bora É fazer um isso. milímetro por dia que te aproxima daquilo que você quer, né? Mas aí requer ação. Putz, vai ter tempo, vai ter que dedicar, vai ter que fazer uma reorganização das prioridades temporárias, né? Então, não é um processo fácil. Falar que transição de carreira é um processo fácil, mentira. Precisa, requer muito. E tem hora que a gente cansa. Vamos falar da hora que a gente cansa, que a gente quer virar e falar assim, cansei disso aqui. Porque acontece. Só que A o que gente acontece? cansa, Com faz toda a clareza, diferença. a gente respira fundo. É que nem eu falo, né? Eu falei para uma amiga minha, né? Ela estava num momento difícil. Eu falei, hoje não dá para falar com um adulto. Hoje é a criança que está precisando dar vazão aí. Na hora que o adulto assumir de novo, a gente consegue falar alguma coisa. Porque a gente tem que dar vazão para os nossos sentimentos também, para as nossas emoções e para os nossos estados emocionais. Então, pô, você tá num dia puxado e aí não tá tendo o resultado que você projetou aí de repente. Você vai falar, pô, não quero. Ah, pô, não quero mais falar isso. Só que aí, invariavelmente, a insatisfação vai bater na porta de novo. Então, o que que o adulto faz? O adulto vai sentir a insatisfação, vai aproveitar, vai lhe dar um jeito de lidar com ela, vai fazer uma caminhada, vai fazer o que faz sentido, que, né, desestressa, vai respirar fundo e vai seguir adiante. Porque cansa, né, Carol? Vou falar que não, cansa. E outra, é o desconhecido. Eu sei meu para quê, mas o caminho ainda é desconhecido, eu estou trilhando. Então, óbvio que vai ter dias que vão ser mais desafiadores. Isso em qualquer processo, de qualquer tipo, não só de transição de carreira. Mas no adulto, e com toda essa clareza, né, que a gente já trouxe aqui, a gente segue. Mas saber também, né, esse momento de parar e respirar, porque senão fica tudo muito pesado o tempo inteiro. Então, que a gente saiba reconhecer a parte humana em nós, de nos acolher nos momentos desafiadores, porque eles vão vir, invariavelmente. Então, acolher. Puta, tá difícil hoje, tô com uma vontade do cão de desistir. Calma, respira. É um momento, vai passar. Tudo passa. Vai dar uma Descansa. respirada, É assim. descansa, mas não Cansou, desiste. descansa. É isso. Pausa. Pausa um pouco. Pausa, E aí você não recomeça. Você retoma. retoma. Porque no fim das contas, não tem recomeço. Ainda mais para quem é 30 a mais. Não tem recomeço. Você É só retomada. continua. É isso. Você vai continuando seu processo, né? Isso é bom para que a gente não tenha carga de, puta, eu preciso começar tudo de novo. Não precisa. Pega de onde você parou e segue um pouco mais. Não vai conseguir? Recua um passo e segue um pouco mais. Mas não é voltar lá para trás. Descansa e segue daqui, de onde você tá, né? Cansar e querer desistir fazem parte. E é aí que a gente tem que escolher. Eu descanso um pouco e sigo um pouco mais. Esse fim de semana eu fiquei completamente off, né? Tudo bem. Porque eu precisava disso. Ficando doida, entendeu? Tava já querendo mastigar um pneu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desistir? Não, eu preciso me dar a oportunidade de descansar para poder seguir adiante. E aí, como que eu apareço hoje? Aparecendo. Oi, Continuando gente, aquilo que eu então, já estava a fazendo. humanidade. A humanidade aproxima as pessoas, tá todo mundo humano. E poucas pessoas têm, assim, consegue assumir a vulnerabilidade desse lugar de, gente, sou humana, caminho humano, hoje não tô bem para aparecer, amanhã é um outro dia. Oi, parei, voltei. Trazer a verdade, porque as pessoas se conectam com isso. Tá todo mundo num processo, né, gente? Quem falar que não, desconfia, emaranhado. Não é por Emaranhado. nada. Não é Trazemos por verdades nada, aqui. Não é por mas é um nada, não, sinal. mas é um sinal de emaranhamento, entendeu? Porque tá todo mundo num processo muito humano, todo mundo é humano, então bora lá, tá tudo certo. É o que o cara falou, descansa, depois retoma, se for necessário, fala. Se não for necessário também, gente, tá todo mundo muito ocupado com a própria vida. Ninguém tá, em verdade, muito prestando atenção, né, Carol? Isso é importante dizer também. Pois é, Principalmente quem trabalha com internet, né? Tá todo cada mundo um, muito ocupado, gente. exatamente, Travou? cada um tá olhando o seu, cada um tá fazendo aquilo que precisa. Menina, minha bateria aqui. Vou botar aqui meu carregador, Também, a gente fala pouco, né? Deixa eu ver né? aqui. A gente fala muito pouco. Já tá virando longa-metragem. Quase Já. um
quase um documentário. Quase documentário de como transicionar de carreira. Não, mas foi Ai, meu riquíssima. Deus. Deixa uma última mensagem para o pessoal aqui, por favor. Do que para você assim foi algo que alguma viradinha de chave que deu para você que te auxiliou no seu processo de forma assim muito muito poderosa. É, não teve uma coisa só, foram muitas que foram mudando, só que quando eu efetivamente consegui acolher quem eu era, a pessoa que eu tinha me transformado, quando eu me desapeguei daquela Carol que tinha feito plano não sei quantos anos atrás, né? Quando eu, de fato, me despedi daquela Carol de 23 anos que tinha se formado e tinha um plano, eu pude aceitar quem eu era, a pessoa que eu tinha me tornado. Ela lá atrás faz parte de quem eu sou hoje, né? É condição essencial para que eu esteja aqui. Só que eu não preciso me apegar àquilo que se foi. Eu posso seguir com aquilo que eu tenho hoje, que o quanto que eu agreguei. Então, se apegar a decisões de 10 anos atrás, eu acho que não vale a pena. Quem é, Eu acho né? que esse é o Quem grande somos nós? Quem éramos nós, inclusive, há um ano atrás, 2 anos atrás? A pandemia veio aí e mostrou tantas coisas, né, Carol? exato. Então, eu acho Lindo que isso. esse desapego a quem você foi e aquilo que você decidiu é essencial para que você tenha outras oportunidades de ser uma pessoa diferente, de fazer coisas diferentes. E é aí que está o grande pulo para, de fato, a gente explorar as nossas potencialidades e aquilo que mora na nossa alma, né? Então, se eu pudesse dizer algo, seria isso, assim, principal. Ai, linda, maravilhosa. Não tem como te agradecer o suficiente por você vir aqui compartilhar tantas riquezas, né? Deu um caminho aí também para todo mundo. Tem pessoa que vê essa live com intenção já consegue sair daqui com muitas chaves viradas, né? Uhum, Porque são temas profundos, muitas sim. vezes desconfortáveis, mas que invariavelmente estão presentes e que a gente precisa querer olhar, né? E essa última para fechar com chave de ouro, né, gente? Que a gente precisa muitas vezes viver o luto de quem nós éramos, né? Uhum. Deixar ir aquilo tudo que a gente já acreditou como verdade e dizer que tá tudo bem, né? Dar um lugar e dizer que tá tudo bem, ter novas formas de pensar, um novo posicionamento, novos quereres, novos planos, porque a gente está em constante transformação, né? Quem de fato está conectado com a vida está em transformação constante, É isso mesmo. Ai, né? Jé, eu que É agradeço isso. o convite. Faz tempo, né, que a gente tinha combinado, então Verdade. eu agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço, pelo carinho de sempre, pela amizade de sempre, né? Porque somos gêmeas, somos amigas, Somos então gêmeas. eu A agradeço gente é tão muito gêmea que a por gente marcou tudo. os nossos primeiros eventos no mesmo dia. Agora a gente tem que tomar cuidado para não marcar os próximos. Os dois primeiros eventos que nós marcamos das nossas carreiras, né, enquanto Foi. terapeuta, no mesmo dia, né? Então, o primeiro e o segundo, o terceiro eu já falei para ela, agora você me fala a tua data, pra gente não tiver, porque eu também quero, né? A gente vai querer prestigiar uma outra. Então, É justo. aí ela me falou e eu falei, então tá bom, já risquei ela na minha agenda, falei, nesse dia não vai ser. Por favor. É tão gêmea, ainda vou levar a pequena. Faz muito bem. Traga ela que será muito bem-vinda. Já vou criar, gente, mulher que pessoal que é mãe aqui já tem com contato com o pensamento sistêmico, já bora também educar as crianças nesse olhar aí, que também já dá uma contribuição para essas crianças também, já viver um pouquinho. É um adianto. É um adianto. É um adianto que, olha, é grande. Se a gente foi descobrir há tanto tempo depois e nossa vida mudou tanto, imagina viver sempre isso, né? Imagina já crescer com essa questão de ordem, com amor. Nossa, eu vi a frase, né, sobre a questão da origem da nossa bandeira, a original, né? Que isso é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Fala se não é sistêmica. Uhum, Completamente sistêmica. uhum. Porque é sempre por amor, mas a gente precisa de ordem para que o amor não se perca e não vire, né, do saudável para o não saudável. E é sempre visando o mais, sempre visando a vida em si. Então eu falei, gente, eu fiquei impactada por essa frase. Eu falei, eu não sabia do contexto histórico dela, né, do Augusto Comte, se não me engano.
Mas eu falei, é muito sistêmica, né? Como está em tudo, né? Só tem que ter olhos para ver. Oh, só tá desperta. É só estar desperto, só. Só, só. Gênia, muito obrigada. Obrigada a todo Obrigada, mundo gente. que esteve aqui, que passou por aqui, né? Que essa live chegue no coração de cada um de vocês, da forma que pode chegar e que contribua com o processo de cada um, porque a gente existe para isso, né, Carol? Nossa, questão de Descobri contribuir que tão sim. forte. Descobrimos Descobri aí que é que pra nós estamos isso. aí, viemos neste rolê para isso. Isso. Muito Maravilhosa. Obrigada, obrigada. José. Um beijo no coração e a gente em breve está Beijo. juntas. Ah, é?